Gente, vamos então iniciar o programa aqui. Olha só, a única brasileira membro do Grupo Estratégico Internacional de Experts em Vacinas e Vacinação da OMS alertou em entrevista à coluna do Jamil Chad no UOL que se o governo brasileiro não sair imediatamente atrás de vacinas adicionais para compor o portfólio de imunizantes contra a Covid-19, o país corre o risco de ver apenas uma parcela da população imunizada e enfrentará a ameaça de ter de lidar com novas variantes do vírus a partir do segundo semestre deste ano ainda. Vini, traz mais detalhes para a gente do que ela falou. Pois é, Paulo, é a Cristiana Toscano, ela que é professora do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás e está aí envolvida neste grupo de trabalho da OMS, a única brasileira especialista na organização, ela que também está diretamente envolvida no aval da OMS para a vacina AstraZeneca, né? E por conta dessa falta de dados e de coordenação do governo brasileiro, Paulo, ela diz que isso se refere também a uma comunicação e o mau uso de informações sobre as novas variantes e que o Brasil passou a ser alvo de chacota nas reuniões internacionais. Lembrando que a OMS apontou aí para o fato das mutações do vírus se transformarem na maior ameaça para frear esta pandemia. E aí a Cristiana Toscano, ainda nessa entrevista para o Jamil Chad no UOL, diz que a vacinação deve ocorrer de forma rápida e eficiente e não arrastada. Ela diz que uma imunização lenta abre novas possibilidades para a evolução do vírus e o surgimento também das novas variantes. E aí eu separei também, Paulo, uma arte da Cristiana Toscano, vamos ver o que ela fala, olha aí. Ela diz sobre a situação de Manaus, né? Ela diz que Manaus tem o potencial para se tornar um risco global, além de estar enfrentando uma situação epidemiológica que representa um fiasco das ações de saúde pública local e nacional. No Brasil, não há vacinação intensificada em Manaus, não houve restrição de circulação de pessoas em Manaus ou nenhuma outra ação de saúde pública objetivando a contenção da nova variante. Nada. Então as pessoas entram e saem de Manaus e estão circulando no Brasil inteiro. A vacinação chegou a ser suspensa. Tudo o que não deveria ocorrer está ocorrendo, são as palavras aí da especialista brasileira da OMS, Paulo. Muito bem. Ô Zé, como é que você analisa a política do Brasil em relação à vacinação? Nós estamos atrasados, nós estamos bem, a população pode ficar tranquila, precisa se preocupar. Qual que é a sua análise? O Brasil está, sim, atrasado porque o mercado está fraudado, não há vacinas à disposição e o Brasil tem uma grande dificuldade. Não é um lote de 2 milhões de doses que pode resolver o problema do Brasil, né? Nós precisamos de pelo menos de 300 a 400 milhões para vacinar 212 milhões de brasileiros. É preciso muito mais doses do que os brasileiros, ou seja, algo em torno de 600 milhões de doses em se tratando de duas vacinações, de 2 doses, né? Olha, Paulo, o que acontece é o seguinte, o ministro da Saúde vem dizendo, e ontem ele reforçou no Senado, de que tem dificuldades para comprar. Os laboratórios só oferecem 2 milhões de doses, isso não resolve o problema do país. A Pfizer vem com exigências que ele não pode garantir. Como o ministro da Saúde vai garantir que a justiça brasileira não vai condenar a Pfizer e como assinar um contrato onde o laboratório não será processado aqui e só no exterior e o governo brasileiro assumiria tudo. Ninguém pode garantir, porque a Constituição aqui manda. Para se ter uma ideia, então há dificuldade no número de vacinas. Agora, quanto a Manaus, houve reforço na vacinação, não houve uma vacinação em massa, mas houve reforço na vacinação, houve sim um cuidado do governo montando hospitais de campanha, transferindo pacientes e houve falha no oxigênio. O ministro explicou ontem que não podia fazer intervenção no Estado. Havia uma prevenção inicial ali de envio de medicamentos, inclusive houve ameaça de faltar medicamentos anestésicos para os pacientes entubados. Eles acordariam sentindo dores, entubados, sem saber o que está acontecendo, por falta aí o governo mandou. Então há um trabalho do governo, porque há a dificuldade de explicar politicamente por parte do general Eduardo Pazuello, ministro da Saúde. Agora, sobre as variantes, é real. A mutação é que explica a evolução
dos vivos. Onde há um ser vivo, há mutação, inclusive na política, né? Mas, nesse caso aí, um vírus, quando ele muda, essa mutação é que ajuda o vírus a crescer. E as mutações, ou seja, as cepas novas que têm capacidade de mais infestação, elas que continuam infestando. Daí a força dessas novas cepas, né? O Darwin explica a seleção da espécie, o que tem mais condições de progredir é que prevalece. Então, está certa a pesquisadora quando diz sobre as mutações, está errada quando diz que não houve um reforço em Manaus. O que há em Manaus é que lá é uma terra internacional, é uma área de grandes executivos do mundo inteiro e muitos chineses. E é isso que faz Manaus ser a porta de entrada de novas cepas e até do vírus aqui no Brasil. Perfeito. Joel, como é que você avalia a política de vacinação aqui no nosso país? Está claro que houve uma enorme e talvez criminosa negligência do governo federal na questão das vacinas, né? E não sou só eu que estou falando, é a especialista brasileira da OMS, mas pergunte para qualquer cientista brasileiro de destaque, qualquer um vai te dizer exatamente a mesma coisa. Qualquer pessoa que esteja acompanhando aí o coronavírus ao redor do mundo, os esforços dos diversos países, é preciso dizer, o Brasil não foi o único negligente, mas com certeza foi um dos. Por quê? Porque não foi atrás das vacinas. Porque quem fez o maior esforço no nosso país de ir atrás de vacinas foi um governador, o governador de São Paulo. E na esteira dele, percebendo que não podia ficar muito atrás, o governo federal se mexeu um pouco, agora começa a se mexer um pouco mais. Tem uma série de vacinas. Tem a Pfizer, que ofereceu 70 milhões de doses para o Brasil, mesma oferta que ela fez para diversos países que aceitaram, sem problema nenhum, estão vacinando com a vacina da Pfizer. Você tem Moderna, você tem Johnson, você tem dois laboratórios indianos produzindo vacina, você tem agora Sputnik, que finalmente essa virá para o Brasil. Mas o Brasil foi negligente. E não fossem os esforços aqui do estado de São Paulo, o governo federal teria feito ainda menos. Agora corre atrás, mas já é tarde, né? Porque agora é muito difícil conseguir novas doses. E nisso eu deixo um fato interessante também. Olha que curioso. Tem 2 países que estão usando as vacinas como uma forma de diplomacia, como uma forma de ajudar os outros e crescer no plano internacional. Justamente, infelizmente, 2 países autoritários, China e Rússia. China e Rússia estão agora ofertando vacinas pelo mundo, enquanto os outros a gente vê só cada um puxando para o seu lado. Infelizmente, mais uma vez, o mundo democrático, ocidental, ele fica mal na foto, porque um pensamento individualista, de todo mundo apenas tentar garantir o seu, se colocou antes de uma mínima consideração de dizer, não, pera, a gente tem que oferecer e temos que ter doses aí para diversos países do mundo. China e Rússia estão saindo na frente nessa. E para você, Adrilis? A moça da OMS faz jus à fama de má informação e incompetência da própria OMS, né? Porque o Brasil já vacinou mais que toda a média europeia em intensidade e pressa. Ou seja, mais do que a Alemanha, mais do que Canadá, que tem 5 doses para cada habitante, para cada um, mais do que a Espanha, mais do que a França, mais do que a Argentina, mais do que o Chile. Ou seja, na verdade, não existe uma oferta de vacina e de insumos. Existe uma escassez no mundo inteiro. Mas o trabalho brasileiro de vacinação em massa tem sido extremamente proficiente nesse sentido. E a questão que se coloca é a conta, né? Todo mundo diz, é preciso 400 milhões de doses. Não, essa é uma conta falaciosa. No Brasil, é só ter uma articulação mental e um cálculo exato, rigorosamente ético. Você tem 15% de idosos no Brasil que respondem por mais de 80% das mortes. Se você vacina a população de risco, ou seja, idosos, doentes crônicos, idosos com comorbidades, você reduz, por natural, 80% do problema. O que essa senhorita da OMS está fazendo é catastrofismo, um cientificismo que implica na disseminação do desespero e no pânico das pessoas. Quando ela diz que novas cepas irão surgir, e surgem mesmo, a gente eventualmente, a ciência no caso, tem que se preparar para uma atualização das vacinas ao longo do tempo. Tudo indica que o coronavírus a gente vai conviver por muito tempo. Alguns projetam até uma década. O que não dá
é para você ficar de maneira assodada e extremamente irresponsável, ainda mais quando você ocupa o lugar da ciência, da fala da ciência, impor um desespero na vida das pessoas, fazer com que as pessoas fiquem isoladas, em pânico, não saiam de casa. Vamos fazer uma símile no seguinte sentido: a violência no Rio é um problema endêmico. O coronavírus também vai ser endêmico. Mas as pessoas no Rio aprenderam, de alguma forma, a conviver com a violência. Elas guardam o celular, elas não andam com joias expostas na rua, elas andam com alguma atenção. Talvez seja essa a nossa dinâmica nesse vindouro ano de 2021. O que não dá é para um cientista não tirar exatamente de mente, em nome desse tipo de especialização extrema na unha e no dedão do pé, né, sem perceber o lado holístico da coisa. Se você impõe um desespero, um catastrofismo e não percebe as coisas boas que estão sendo feitas, e a vacinação está correndo em ritmo normal no Brasil e suficiente, você impõe um pânico generalizado e desnecessário na população. Adriles, gostei da sua imagem aí, comparou a pandemia com a violência no Rio de Janeiro. Pois é um caráter endêmico e emergencial, como os picos de violência que se atingiu no Rio de Janeiro, espalhado pelo Brasil inteiro. E lembrando, o Rio de Janeiro exigiu uma intervenção federal num certo momento para dar conta minimamente do caos fora de qualquer controle Brasil, né? Da violência daquela cidade. Ou seja, se você compara as duas coisas, olha, é muito, muito grave essa pandemia. Sua imagem acabou servindo para mostrar a gravidade dela. Joel, note bem, eu não estou negando a gravidade da pandemia. Eu acho que ela está sendo exacerbada, exagerada no sentido de um cientista que deveria ajudar a vida das pessoas, deveria impor um tipo de paz, perceber o que está sendo feito de eficiente, ou seja, principalmente a questão matemática, né? Parece que cientista não sabe somar 2 e 2. Se você imuniza 15% da população que é responsável por 90% das mortes, você resolve em grande medida o problema de uma vez muito mais proficiente e não faz essa conta errada de haver 600 milhões de doses. Ou seja, você cria a imunidade dos grupos de risco. E nada disso é falado. Simplesmente é uma crítica acerba a um tipo de política que tem funcionado. E volto a dizer, a política de vacinação do Brasil é a mais eficiente da América Latina. Ou seja, é uma falácia dizer que a gente está atrasado na vacinação. Só para finalizar, primeiro, Adriles, se você só vacinar o grupo de risco, vários ali a vacina não é eficaz. Você precisa vacinar as outras pessoas também para conter, para ter imunidade de rebanho. Mas melhora bastante, Joel. Segundo, você está falando de uma cientista? Me diga, qual é um cientista de destaque brasileiro que tá achando boa a condução do Brasil? Me diga. Nenhum cientista no mundo tá... Calma aí. Nenhum cientista no mundo... Calma, Joel Pinheiro da Fonseca. Nenhum cientista no mundo tá achando boa a eficácia e o andamento da vacinação no mundo. Porque, lógico, para vacinar toda a população mundial é uma coisa temerária. Você exige uma ordem de insumos e de vacinas estratosférica. Mas a questão é... Existem carência de vacinas. Los Angeles, por exemplo, a vacinação foi paralisada por falta de vacinas e insumos. Então, assim, existe uma culpa generalizada. Na União Europeia, existe uma carência de vacinas e insumos também. A União Europeia foi um fiasco. Então, é isso que eu tô querendo dizer. E no Brasil, o Brasil, eu vou dizer... Adriles. Não, justifica sim. Estados Unidos. Justifica sim, senhor. A gente está mais avançado que a Alemanha, Canadá, Espanha, França, Argentina, Chile e uma série de outros países. A gente não é graças... Isso tudo é graças à Coronavac. É mentira. Aí vem a OMS Concorda que é tudo graças à Coronavac? É tudo graças a uma soma de esforços. Graças ao estado de São Paulo, o Brasil está melhor. Se você quiser fazer publicidade de João Dória, não é problema do governo, eu estou mostrando um problema. Ele foi atrás do Coronavac. Existe uma política de inércia do governo federal no ano passado, concordo com você, mas que foi resolvida de pronto. A Coronavac veio, a Sputnik virá, a Oxford já veio também, e tem uma série de ofertas a médio e curto prazo que vai melhorar a vacinação no Brasil. Chega, é simples assim. Vocês já falaram bastante. Zé Maria Trindade. Finaliza esse assunto pra gente, Zé. Eu também queria já me despedir de você, porque eu sei que você tem bastante coisa para fazer nesta sexta-feira, Zé. Pois é, olha, essa história de vacina aí é muito complicada porque o mercado ficou fraudado, né? Ninguém entendeu ali de início qual era a oferta e qual era a garantia. A vacina não existia e os laboratórios já estavam vendendo, mas há regras que impedem o governo de comprar uma situação que não existe, né? A iniciativa privada pode fazê-lo, apostar. O governo não poderia apostar. Quando os laboratórios colocaram à disposição vacinas aprovadas, aí fica difícil. Até hoje, a iniciativa privada tenta comprar e não consegue. Ninguém consegue comprar vacinas hoje no mercado internacional, não consegue.
só governos, ou seja, o mercado está fraudado e merece ter um controle. Perfeito.